Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres, que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos juntos, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos. O evangelho de hoje é belíssimo, muito conhecido. Um profeta só não é estimado aonde? Na sua casa. Como é difícil para nós cristãos católicos, de modo específico, quando a gente vem a um retiro como esse, tivemos o dia inteiro, ou quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus, seja onde for, e quando você volta para a sua casa, você volta com aquela empolgação: pai, mãe, filhos, Jesus te ama! E aí seu pai e sua mãe te deixa falando, né? Aquela coisa, aquela sensação de impotência. Que coisa horrível que é isso, quando a gente volta na alegria do evangelho. Ou você que está em casa aí, dizendo: mãe, vem aqui na televisão. Tem uns doidos lá pregando a palavra e cantando. Olha, Jesus está vivo. E a pessoa: desliga isso aí, muda de canal. Abaixa a televisão que está me atrapalhando aqui. Como é ruim. Como é difícil evangelizar nos tempos de hoje que nós vivemos. Não é uma coisa fácil. Pregar a palavra de Deus é uma das coisas mais difíceis que existe na face da terra. E eu concordo com você, que você pensa isso também. Não é uma coisa fácil pregar a palavra. Mas se torna fácil quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Quando nós conseguimos dar aqueles 4 passos na fé que o Flavinho nos ensinava: a fé, crer, construir pontes, não duvidar, a esperança, não voltar, não retroceder, lutar contra o mal. Quando nós conseguimos viver essa graça de Deus, então o Espírito Santo, ele se faz pleno na nossa vida. E aí nós não precisamos temer nem ter medo de nada. Por isso que Jesus, ele é mal falado hoje na sua própria terra. Por quê? Porque Jesus, ele então recebe o Espírito Santo lá no Rio Jordão. Ele vai anunciar a palavra, e depois de um bom tempo ele volta para casa. Ele vai fazer uma visita à sua terra, aonde ele viveu, onde ele nasceu, aonde ele trabalhava junto com seu pai São José, lá na carpintaria. Só que Jesus, quando volta, ele já está famoso. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus multiplica pão. Jesus já está famoso, já está conhecido pelos milagres. Só que a primeira coisa que Jesus faz quando ele volta, ele não volta fazendo milagre. O que Jesus volta fazendo? Ele entra na sinagoga. O que é uma sinagoga? É um lugar onde se lê a palavra de Deus. É como uma igreja. E ele então entra na sinagoga e começa a dizer o quê? Convertei-vos e crede no evangelho. Convertei-vos, mudai de vida. Mudai, conversão, vida nova. Saiam do pecado, saiam do erro. Deixe de assistir essas telenovelas. Pare com essa ideia de ideologia de gênero. Vamos mudar o nosso conceito de pensar. Ou seja, Jesus começa a apontar aquilo que precisava ser mudado. E as pessoas então, elas diziam: não, nós queremos milagre, mas nós não queremos a conversão. Esse é o grande mal na nossa sociedade. Nós queremos um Deus que só faz milagres, mas nós não queremos o Deus que me abençoa, que me leva para o céu, que me leva para a presença dEle. Será que nós não corremos um grande risco
de achar que Deus só cura ou só faz milagre, e quando Ele não faz, eu abandono, e aí vou para outras seitas, como a irmã dizia. Nós corremos um risco muito grande, meus irmãos. Um profeta só não é aceito na sua própria casa. Vai você começar a pregar a palavra de Deus na sua casa, para você ver o que vai acontecer com você. Vai você começar a denunciar a verdade. Eu sou o tipo do padre, o Flavinho me conhece, já foi me visitar várias vezes, a gente tem amizade, o Paulinho de Jesus, ele produziu meu CD também. Nós temos liberdade. Não é porque a gente é irmão, que se eu tiver que apontar um defeito, ou ele apontar um defeito para mim, não é porque eu também sou padre, que eles não vão apontar. Meus pais também estão aqui. Quando eu tenho que falar a verdade para meus pais me ouvem como padre. Mas também quando eles também têm que falar a verdade para mim como padre, eles dizem, filho, filho padre, padre filho, sei lá, né? Olha, cuidado. Será que você não está errando em alguma coisa? Eles também me exortam. Mas por quê? Porque é uma liberdade em Deus, de amigos, de irmãos, de respeito, de pai para filho, filho para pai, de irmãos que caminham numa missão. Aqui o Padre Eduardo, a irmã Luísa, quantas vezes de quarta-feira que eu estou aqui nos programas, quantas vezes eu conversei com a irmã, quantas vezes eu pedi conselho, quantas vezes rezou um pelo outro. Quantas vezes estivemos como profetas aqui juntos? E o que é ser profeta? Jesus enfatizou hoje a palavra profeta. A primeira leitura também fala lá de ser profeta. Profeta é aquele que anuncia o que está certo, o que está errado. Anuncia e denuncia aquilo que está certo e aquilo que está errado. Você, pai, você, mãe, você, filho, eu, padre, ministro de música, nós não podemos nos calar diante da sociedade, diante da corrupção, diante de todo esse erro contra a família. Você não pode se calar diante da sociedade. Se você se calar, um dia você será cobrado diante de Deus. Você será cobrado um dia diante de Deus, porque você se calou, porque você não disse a verdade. E nós corremos um risco, sabe qual? De acreditar em falsos profetas, de achar que Deus não nos atende. Nos conta uma história muito interessante, até engraçada, que então teve 2 jovens que pularam o muro do cemitério para pegar caju. Só que quando eles pularam o muro para dentro do cemitério, o que aconteceu? 2 caju caíram para fora. 2 caíram para fora. Pô, depois a gente pega aqueles 2 lá fora. Vamos pegar os aqui dentro, tem mais aqui dentro, vamos pegar aqui dentro primeiro. Então, quando eles começaram a colher o caju, daqui a pouco passa um bêbado na rua. Aí ele escuta assim, um para você, um para mim. Um para você, um para mim. O bêbado, ficou bom o bêbado nessa hora, né? Hã? Aí ele pensou, meu Deus, Satanás e Jesus estão dividindo as almas. Satanás e Jesus estão dividindo as almas. E agora? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou correr lá na paróquia do Padre Anderson. Padre Anderson! O bêbado chegou, não estava mais bêbado não. De tanto que ele correu, o bafo lá da cachaça secou. Não estava mais bêbado não, estava bom. Seu padre, estou curado. Só de chegar aqui na igreja, estou curado, seu padre. Fala, pois não, meu irmão. Olha, padre. E pior que vocês não sabem da verdade. Não é verdade essa história, claro, é um conto, né? Mas que tem um cemitério a 2, 3 quarteirões da minha paróquia, tem. Entendeu? Isso é verdade. Isso aí não posso mentir. Tem mesmo, isso é verdade. Cemitério Campo Grande. Mas, enfim, quando eu tenho que dar um ponto de referência, padre, fala um ponto de referência da paróquia. Eu digo, olha, tem o Hospital Vidas e o cemitério Campo Grande. Entendeu? Se vocês... Ou você sai andando no cemitério, ou você sai deitado ou você sai andando do hospital, você vai deitado para o cemitério. Você pode escolher, tá certo? Então, tem um hospital e tem um cemitério, vizinho lá. Então, não para o dia inteiro, é gente que morre, é gente que nasce, é uma doideira lá onde eu fico. E o bêbado, então, que já não é mais bêbado, falou, seu padre, você tem que vir até o cemitério que aconteceu um fato. Mas o que quer? Morreu quem da sua família? Não, seu padre, você não está entendendo, seu padre. Você tem que ir lá ver. Só o senhor escutando, só escutando. Mas o quê? Olha, fala abaixo. Jesus e o diabo estão dividindo as almas no cemitério. Quê? Vamos lá agora. O bêbado e o padre voltou para o cemitério, pararam no muro do lado de fora. Escuta aí, seu padre. Um para você, um para mim. Um para você. Pior que é verdade mesmo. Meu Deus, é agora. Daqui a pouco, os 2 que estavam lá dentro falam assim, pronto, agora vamos pegar aqueles 2 que estão lá fora. Pá! Não sobrou um.
O padre e o bebo correu mais que nunca nessa vida. Virou atleta. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Quando a gente não ouve a palavra de Deus, a gente ouve a superstição, a gente ouve os falsos profetas, a gente pensa que as pessoas colocaram nosso nome na boca do sapo e Deus não pode curar. E a gente começa a procurar as maldições, começa a procurar a mãe de santo, pai de santo, começa a procurar a seita. Cuidado em quem você tem colocado a sua fé. Jesus cura, Jesus liberta. Eu já vi gente da cadeira de roda levantar lá no santuário onde eu fico. O Flavinho testemunhava do filho dele. Eu já vi Deus curar minha mãe, que tinha uma depressão profunda e tentou tirar a própria vida. Está aqui. Milagre. Eu já vi e já rezei por libertação, casos graves de exorcismo. Numa cidade que eu fui, 2 irmãs gêmeas. O demônio pulava dessa irmã para essa irmã, dessa irmã para essa irmã. Eu sozinho com mais um senhor rezando para as meninas. E muitos outros casos eu poderia contar para vocês. Porque às vezes talvez a gente não confie em Deus, não colocou nossa fé, não cremos na palavra de Deus. Eu digo para vocês, creio no profeta enviado por Deus, que é Jesus Cristo. Esse pode tudo na face da terra. Você não precisa procurar seita, você não precisa acreditar na palavra diabólica ou falsidade. A coisa que eu mais fico com raiva é quando as pessoas chegam e dizem assim: padre, paroquianos meus, ou pessoas que caminham na fé que eu conheço. Padre, essa semana você não sabe, você tem que ir lá na minha loja, você tem que ir lá no meu serviço, eu tenho que não sei na onde. Mas por quê? Padre, porque uma pessoa de uma denominada religião, de uma seita, disse que eu estou com um demônio agarrado nas minhas costas. Aí, eu já sei qual que é a tática. E eu disse assim: não me diga que você fez a pergunta, e como que eu faço para me livrar dele? Padre, como você sabe? E não me diga que ela disse que você tinha que ir lá na seita, ou lá no terreiro, no espiritismo, porque ela queria simplesmente, como lobo, roubar você de Deus, da Igreja Católica. Eu não sei que tantas pessoas vê capeta, eu trabalho com isso. Mas, de preferência, eu prefiro não ver. De preferência, eu prefiro não lidar. Mas se Deus coloca, a gente reza. E reza com autoridade. E eu nunca fui envergonhado, como o Flavio dizia na sua pregação, belíssima pregação: os que confiam em Deus nunca serão envergonhados. Eu nunca fui envergonhado em nenhuma oração que eu fiz por nenhuma pessoa na face da terra. Deus sempre venceu no seu tempo e no tempo que Ele queria. Portanto, se você tem um problema, se você tem uma doença, se você tem uma dificuldade, eu quero dizer hoje para você, em nome de Jesus, Deus, Ele pode vencer esse mal, essa situação que você está passando. Creia simplesmente naquele que tudo pode, o profeta dos profetas, que é Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, não dobre mais seus joelhos para qualquer tipo de pessoa ou qualquer tipo de situação, mas dobrem o seu coração, sua vida, sua história para nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio da Virgem Maria, que por obra do Espírito Santo, que por ação dos anjos, pode te curar, pode restaurar e pode te dar vida nova. Amém? Aplauda a palavra do Senhor, que tudo pode na sua vida, só Ele pode, mais ninguém.